Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros, da Fiat. O meu nome é Jacó Paes, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas. No programa de hoje vamos falar sobre as novidades apresentadas pela Fiat na Europa e o que elas podem adiantar do que estará nos carros brasileiros da marca em breve. A linha 2021 do Panda evidencia quais são as prioridades da Fiat. O facelift do tipo revela como será o Argo do futuro, e a gama completa do Cinquecento elétrico abre o leque de possibilidades. Afinal, qual será a estratégia para o modelo quando ele chegar por aqui? E na nova parte da história do fim da Fiat, vamos ver o pior momento da empresa, mas também a luz no fim do túnel. Um projeto secreto que mostraria que ela não estava morta e resultaria em um dos maiores sucessos da história da Fiat. Vamos lá? Antes de começar este episódio, eu quero saber se você já assinou ou seguiu o 3,5 no app que usa para escutar podcasts. Se estiver no Spotify, é só pesquisar por 3,5 e clicar em seguir. Se estiver usando o Google Podcasts, é só ir até a página do podcast e clicar em inscrever-se. Já se você estiver no Apple Podcasts, clique em assinar. Para conferir mais opções, visite a página anchor.fm/3,5podcast. E para conferir as novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais, você tem que seguir o 3,5 nas redes sociais, @3,5podcast no Facebook e no Instagram. Você também me encontra no Twitter, @jacopaz. Além disso, para conteúdo extra e todos os links para as referências deste episódio, acesse bit.ly/3,5podcast. Os últimos dias de outubro foram movimentados para a Fiat na Europa. A montadora atualizou praticamente toda a sua gama em uma semana. No dia 20 de outubro foi feita a apresentação da nova linha 2021 do Panda. 2 dias depois, no dia 22 de outubro, a Fiat finalmente revelou todas as versões, os preços, os detalhes do novo Fiat Cinquecento elétrico. Então, no dia 26, foi a vez de apresentar o facelift do tipo. Tirando esses carros, o que a gente tem lá é o Cinquecento L, que provavelmente também deve ganhar alguma coisa aí nos próximos meses, mas nada muito significativo, afinal de contas o carro vai sair de linha em breve. E o Cinquecento X, que provavelmente vai ganhar uma novidade no ano que vem, que é a motorização híbrida leve. Lembrando que ele foi atualizado em 2018, como linha 2019, ele ganhou um facelift, motores turbo, etc. Então é um carro aí ainda recente. Enquanto a maioria dessas novidades agora de outubro, evidentemente, não vão vir para o Brasil, muita coisa do que esses carros ganharam vão chegar de um jeito ou de outro por aqui. Então o objetivo desse episódio é falar dessas novidades, mas se atentando para os detalhes que podem de alguma maneira estarem relacionados com aqui o nosso mercado. Uma vez que lá no Instagram e no Facebook do 3,5 eu já postei as informações principais quando esses lançamentos foram anunciados. Se você perdeu alguma coisa, se você quer conferir todos os preços em detalhes, todas as novidades, itens de série, tá tudo lá. Facebook ou instagram.com/3,5 podcast. Aqui o foco vai ser tentar descobrir quais tecnologias vão estar nos próximos carros que saem de Betim e também que saem de Córdoba e de Goiânia. E eu começo pelo Panda, o modelo mais vendido da Fiat na Itália, que ganhou agora um facelift muito leve, não sei nem se dá para chamar de facelift. Mesmo completando 8 anos sem alterações profundas, a Fiat só mexeu ali, mudou um detalhezinho no para-choque, quase nada. O que chama a atenção no caso do Panda é que nem mesmo o novo logo da Fiat ele ganhou. Algumas pessoas, como o Luciano Paes e também o @vaide500,
vieram falar comigo justamente sobre isso lá no Instagram, e eu repito aqui o que eu disse para eles. Eu acho que, a meu ver, a Fiat preferiu economizar no caso do Panda, não trocar o logo, porque tem uma particularidade ali, mexer no logo do Panda demandaria alguns custos extras, porque ele tem um capô vincado ali apontando para o logo da Fiat. Na tampa do porta-malas precisaria de uma nova estamparia, porque tem ali espaço para aquele redondo. Então seria mais complicado, envolveria mexer ali com mais custos para adaptar esse novo logo. O compacto, ele já está num segmento que tem baixas margens de lucro, inclusive a Fiat está aí estudando, muito provavelmente vai abandonar esse segmento de alguma maneira, então ela resolveu mexer ali só no que é essencial. O que importa no caso do Panda são duas coisas. Primeiro, ele ganhou a central multimídia Uconnect, rodando o mesmo sistema que a gente tem aqui no Argo, portanto, inferior ao que foi disponibilizado para o Mobi na linha 2021, que também foi anunciada agora em outubro. E ele passou a contar com a motorização híbrida leve em todas as versões. Com isso, ele passa a ser um dos compactos mais acessíveis da Europa com homologação híbrida. Ainda que ele não seja um híbrido plug-in ou capaz de rodar só em modo elétrico, ele é considerado perante a lei como um carro híbrido. Essa motorização Mild Hybrid, eu já comentei aqui, ela combina o novo motor 1.0 de 3 cilindros da família Firefly, que lá é movido apenas a gasolina, então tem 70 cavalos, com um motor elétrico que a Fiat chama de BSG. É uma sigla para Belt Integrated Starter Generator. Esse motor ele permite recuperar a energia durante a frenagem e a desaceleração, armazenando a energia que foi recuperada em uma bateria de lítio com capacidade de 11 ampere-hora. Essa energia é utilizada para religar o motor a combustão após uma parada no trânsito e auxiliar ele aí na fase de aceleração. E justamente por essa simplicidade na tecnologia, é possível ter um Panda Hybrid por menos de 9.000 euros, considerando já esse preço com os incentivos que os governos oferecem. O preço de tabela, se você for ver lá, é de 13.900 euros. Com isso, o carro híbrido mais acessível da Europa, vamos assim dizer, ele também se beneficia de itens como rodagem em áreas urbanas que tem tráfego restrito a carros elétricos e híbridos, estacionamento mais barato e economia de 30% no gasto de combustível se comparado com o antigo motor 1.2 Fire que era usado pelo Panda. E o que isso tudo tem a ver com o Brasil? Primeiro, isso mostra que a Fiat sabe a importância que o público hoje dá para o infotainment. Infotainment é esse tipo de tecnologia aí de central multimídia que reúne tanto tecnologias voltadas para o entretenimento quanto para informações do carro. E que é uma tendência global. De acordo com pesquisas da própria FCA, 51% dos novos compradores de carros já levam em conta o sistema multimídia para decidir pela compra. E a experiência com o multimídia influencia 64% dos consumidores a comprarem ou não um novo carro da mesma marca no futuro. Então, não à toa aí, né, entre ter que escolher em gastar com infotainment ou em trazer de volta o motor Firefly, ela equilibrou os custos ali, viu que o consumidor está pesando mais na compra e optou por trazer o Uconnect para o Mobi. Em segundo lugar, isso mostra que o Uno realmente ficou para trás, porque ele não recebeu nenhum tipo de atualização nesse sentido. E se atualizar os seus compactos, por mais que isso tenha um custo, se mostra uma aposta global para a Fiat, então também demonstra o papel que o Uno tem hoje na estratégia da Fiat no Brasil, ficando totalmente de escanteio com uma opção à parte. E por último, né, o terceiro item, a gente tem a questão da tecnologia híbrida leve, que se mostra bastante acessível e pode facilmente ser adaptada a qualquer veículo que utilize o motor Firefly. Afinal, o Panda é um projeto de 2012 e o Cinquecento, que também tem a mesma configuração disponível lá na Europa, é de 2007. Então, se ambos os carros receberam a tecnologia,
foram rapidamente desenvolvidos com ela, isso quer dizer que qualquer um dos nossos compactos que a gente tem aqui, como o Mobi, o Uno e até o Argo, também poderiam receber esse tipo de tecnologia híbrida leve. Assim que isso eventualmente se mostrar interessante para a empresa, lógico. Infelizmente, como a gente aqui não tem incentivo público nesse sentido para carros híbridos e elétricos, tem assim em alguns estados, mas são coisas muito simples. Isso fica bem mais difícil, né? Trazer essa tecnologia, isso se mostrar algo vantajoso para a Fiat, se torna mais difícil. Mas eu não me surpreenderia se a marca oferecesse por aqui uma versão em um futuro breve com esse tipo de tecnologia, porque seria capaz de causar bastante barulho para o segmento de entrada. Atenção, eu não estou dizendo que há planos para isso, tá? E sim que, tecnologicamente falando, seria possível. E do ponto de vista do marketing, me parece o tipo de coisa que a Fiat gosta de fazer, ou pelo menos gostava alguns anos atrás. Agora a gente vai falar do tipo, porque esse sim ganhou tecnologias que, para mim, com certeza vão estar na próxima atualização de Argo e Cronos. Se não estiverem, esses carros vão ficar totalmente defasados e vai ser uma grande decepção. E por que eu estou fazendo essa aposta? Porque o Argo e o tipo, eles sempre tiveram um grau de parentesco em termos de tecnologias, né? Sempre foi um parentesco muito estreito. Vamos pegar o próprio Uconnect como exemplo. O primeiro carro a utilizar a 4ª geração da central multimídia do grupo, no mundo todo, foi o tipo hatch, que foi apresentado em 2016 no Salão de Genebra. E o primeiro carro a estrear essa mesma tecnologia no Brasil foi o Argo, em 2017, inclusive com a mesma disposição, com a mesma tela vista no tipo. Então, pouca coisa que o tipo tem, o Argo não tem, como a maior quantidade de airbags, por exemplo. Isso sim é uma diferença notável entre esses dois projetos. Mas eu falei mais sobre isso no episódio 3. Se vocês quiserem ver esse comparativo entre o Argo e o tipo, podem ouvir esse episódio. Tomando isso como base, vamos dar uma olhada então em quais foram as novidades do tipo 2021. E olha lá qual que é a primeira, né? O motor Firefly Turbo. O novo tipo pode ser equipado com o motor diesel ou o GSE 1.0 T3 de 100 cavalos, ou seja, o novo motor de 3 cilindros, que lá na Europa entrega torque máximo de 19 kgfm já a 1.500 RPM, graças à otimização, né? Esse motor Firefly é a tecnologia mais atual da FCA para motores compactos e foi desenvolvida visando o melhor desempenho combinado com baixo consumo e emissão. Então, esse novo motor com certeza vai trazer uma condução bastante agradável para o Argo, com uma excelente capacidade de arranque, graças a essa ótima curva de torque, além de ser bem confortável em termos de silêncio. Pelo menos em todos os carros que a Fiat lança esse motor na Europa, ela sempre bate nessa tecla do silêncio. Eu dei uma volta rápida com esse motor no 500X, em uma viagem que eu fiz ao Chile, e o carro é realmente bem gostoso de guiar. Eu já tinha dirigido o 500X a diesel na Europa e eu senti essa diferença. Ele é bem esperto, né? E eu falei sobre isso no episódio 6. Se você quiser ouvir mais também com detalhes, dá play lá nesse episódio. Outra novidade trazida para o tipo no facelift foram as tecnologias semi-autônomas. O carro ganhou o seguinte pacote: Traffic Sign Recognition, que lê as placas de trânsito e identifica a velocidade máxima permitida naquela via que você está trafegando. E tem também o Speed Assist, em que ele sugere então ao motorista que defina o limite daquela via como a velocidade a ser mantida. Tem o Lane Control, que não deixa o carro sair da faixa, desde que as linhas de demarcação sejam detectadas corretamente, óbvio. Então tem que estar pintado bonitinho. O Attention Assist, que é o detector que sugere que o motorista faça uma pausa quando ele estiver muito cansado, para então poder continuar a viagem. O farol alto adaptativo, o acionamento automático dos faróis altos quando o lado oposto da faixa de rodagem estiver livre. Então quando não tiver nenhum outro carro e estiver muito escuro, ele ativa automaticamente esse farol alto. O Blind Spot Assist,
que é o leitor de ponto cego, né? Só que o tipo não ganhou o pacote mais completo de tecnologias semi-autônomas visto no Cinquecento. Então, no Cinquecento a gente ainda tem piloto automático adaptativo, freio automático de emergência com reconhecimento de pedestres e ciclistas, lane centering, que é diferente do lane control. O lane centering mantém o carro sempre no centro da faixa, e câmeras que dão visão 360 graus do carro, e também tem a chamada de emergência automática. A minha aposta é que o Argo vai ficar no meio do caminho. Ele vai contar com todo esse pacote do tipo e com algumas dessas tecnologias do pacote mais avançado do Cinquecento, mas não todas elas. O pacote tecnológico do tipo ainda é composto por sensores de estacionamento dianteiros, chave presencial com partida por botão e carregador de celular sem fio por indução com alta potência de 15 watts, que a Fiat diz ser 3 vezes maior do que a dos carregadores dos smartphones mais vendidos. Com isso, faz sentido ter uma central multimídia capaz de espelhar o celular por meio dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay sem fio, né? Que é o que a gente tem aqui no Brasil, mas a gente não tem carregamento por indução. Falando nessa central, essa é outra novidade do tipo, que é o primeiro carro da FCA depois do novo Cinquecento a ser equipado com o novo sistema de infotainment e o Connect 5 em sua configuração mais completa, inclusive com a enorme tela de 10,25 polegadas de estilo flutuante. Há personalização de acordo com perfis, possibilidade de armazenar até 5 perfis e conexão de 2 telefones simultaneamente via Bluetooth. Então, o que isso quer dizer na prática? Que você pode usar, sei lá, o celular da empresa e o celular pessoal ao mesmo tempo e atender ligação dos 2 celulares, né? Atualmente, se você tem 2 celulares, você só consegue conectar um ao sistema. E há também um sistema de comando de voz mais intuitivo, que pode ser acionado falando "Hey Fiat", ou então até mesmo chamar a Alexa, que é a assistente pessoal da Amazon. Nas versões mais simples, porém, o tipo manteve a geração anterior do Uconnect, e é bem capaz que o mesmo aconteça nas versões de entrada do Argo. Outra dúvida é quanto ao tamanho da tela, uma vez que o mesmo sistema também foi apresentado no Cinquecento intermediário com tela flutuante de 7 polegadas e não 10,25. Então isso pode ser uma alternativa para o Argo no Brasil. Em vez da tela de 10,25, vira de 7 polegadas, que é mais ou menos parecida com a que já existe hoje. O Fiat Cinquecento também conta com um ecossistema maior em relação ao tipo, que contempla aplicativos para controlar o carro à distância, para fazer rotas e até para alugar carros de outras marcas da FCA. Algumas funcionalidades, como controlar o carro à distância, chegarão aos carros da Fiat, porém a gente não sabe se elas vão estar no Argo exatamente. Inclusive a FCA anunciou na última semana um acordo com a TIM, que prevê justamente a chegada de carros conectados ao nosso mercado em 2021. Provavelmente a estreia vai se dar aí com os facelifts do Jeep Compass e da Fiat Toro. A FCA prometeu, abre aspas, a comunicação ativa e em tempo real do carro com o usuário, com a FCA e com a rede de concessionárias. Os clientes da FCA vão se beneficiar com uma variedade de serviços, desde conteúdos de entretenimento e segurança até aplicativos que interagem com o veículo. Será possível, por exemplo, dar a partida remotamente no veículo e acionar o ar-condicionado ou o aquecedor para garantir a temperatura interna ideal antes mesmo de entrar no carro. Também permitirá a identificação remota de eventuais falhas no veículo, com a possibilidade de diagnósticos mais ágeis e precisos, fecha aspas. O que eu acho interessante no caso do Cinquecento, que é elétrico, você consegue acionar lá, por exemplo, você deixa o carro parado na garagem e você não precisa sair para ligar o carro na energia para ele começar a carregar ou então para tirar. Você consegue controlar isso pelo próprio app sem estar perto do veículo. Então isso é bastante interessante no caso de um carro elétrico, né? No caso de um carro com motor a combustão, obviamente as vantagens serão outras. Em termos visuais, eu acho que o tipo também pode continuar inspirando o Argo, uma vez que o hatch médio ganhou faróis e lanternas Full LED, que reduzem o uso de energia e tem tempo de vida útil prolongado. As linhas também ficarão mais agressivas e os para-choques
ficam mais cromados, ficaram mais elegantes. Mas se o tipo influencia o Argo, eu acho que o contrário também é verdadeiro. Porque no hatch brasileiro a gente teve uma transição de logos, né? Se você se lembra, o Argo foi lançado com o logo novo na traseira e o antigo na dianteira e no interior. Já o tipo, ele ganhou o novo logo na dianteira e manteve o antigo na traseira e no interior. Mais uma vez aqui, eu acho que a Fiat parece ter optado pela solução mais fácil de ter trocado o logo, onde dá menos trabalho. Porque ali trocar a grade do tipo, ela já ia trocar a grade de qualquer jeito, tá ali fácil. Na traseira tem o mesmo problema do Panda, né? Que também tem uma estamparia voltada para ter o logo redondo da Fiat. E eu acho que tudo bem também, porque a gama europeia vai passar por um longo processo de renovação nos próximos anos. É diferente da situação que a gente está vivendo aqui na América Latina, que já tem um plano mais consolidado, os projetos já estão saindo do papel. Lá na Europa ainda vai demorar um pouquinho, provavelmente depois da fusão com a PSA. E uma coisa importante, cores. Eu gosto porque na Europa a Fiat mantém a boa e velha tradição de sempre lançar modelos, mesmo que seja uma troca de linha ali, o Panda que quase não teve alterações, eles lançam com cores novas para marcar a ocasião. Dá gosto você abrir aqui o site, você abrir o comunicado press release e ver aquele catálogo com 8, 10, 12 cores, uma mais bonita, uma mais viva do que a outra. Aqui no Brasil, hoje, a gente tem que se contentar com o vermelho como a única cor que não seja preto, cinza ou branco, num contexto em que a Fiat se diz alegre e colorida. Então, eu me pego, me perguntando, será que só eu me incomodo com essa contradição? Eu quero ver mais cores no catálogo da Fiat como era antes. Eu fiz essa divagação toda porque eu lembrei que eu não falei do tipo Cross, que foi apresentado num laranja bem chamativo. Para nós, essa versão não deve adiantar muita coisa, porque ela nada mais é do que um aventureiro como Argo Tracking com suspensão elevada em 4 centímetros. No entanto, me espantou a quantidade de gente que eu postei lá no Instagram do 3,5 e as pessoas achando que esse carro seria o novo SUV da Fiat. Eu até fiz um post para dizer que isso é besteira, não é um bom termômetro, porque o tipo já é um carro em meio de vida. Logo, não faz sentido dizer que um novo modelo vai se inspirar nele. O tipo Cross não traz nenhuma inovação, não é um crossover, apesar de a Fiat assim o chamar. Quer dizer, pelo menos ele não é um crossover nessa acepção de um termo como sinônimo de SUV. Ele é um crossover no sentido de que ele mistura dois tipos distintos de carro. Ele é um hatch misturado com um desejo de crossover, um desejo de SUV, vamos assim dizer. Mas enfim, fica aqui o registro, mais uma vez, que se trata de nada mais do que um hatch aventureiro em busca de atenuar quedas nas vendas em decorrência dos planos de dominação mundial dos SUVs. Se for para inspirar algo no SUV da Fiat, que vai ser lançado aqui no ano que vem, que seja o catálogo de cores, porque a gente precisa. E é claro que eu guardei o melhor para o final. Eu estou falando do novo Cinquecento elétrico, cuja chegada ao Brasil já está confirmada para meados de 2021. No episódio 2 eu falei bastante sobre o carro, perguntei se ele seria capaz de repetir o sucesso das suas gerações anteriores, porque tudo que a gente sabia sobre o modelo até então dizia respeito ao Cinquecento La Prima, uma edição especial luxuosa, de nada mais, nada menos do que 38 mil euros, e isso trazia muitas incertezas, porque, como eu disse naquela ocasião, era um preço superior mesmo aos do Cinquecentos mais caros da Abarth, e apenas 5% das vendas do Cinquecento estavam numa faixa superior aos 22 mil euros. Agora, a Fiat anunciou o preço de toda a gama, e mesmo na versão mais em conta, a tabela não sai por menos de 26.500 euros. A marca justificou o seguinte: de acordo com a Fiat, a versão mais vendida do Cinquecento hoje, aquele Cinquecento de 2007, seria a Lounge, e essa versão ela tem preço médio de 17 mil euros na Europa.
Eles também consideraram o sucesso das versões especiais do Cinquecento, como o Riva, o Dolce Vita e a edição de 60 anos. Essas séries especiais tinham preços na faixa dos 23 mil euros e, segundo a Fiat, se esgotaram rapidamente. Então, na visão da marca, o preço de 26.500 euros não seria um problema. Por quê? Considerando os incentivos dos governos europeus, esse preço baixaria, a etiqueta para 19 mil euros, o que não está distante do Cinquecento mais vendido. E outra coisa, antes de gravar esse episódio aqui, eu entrei lá no site da Fiat e olha só que curioso, né? O carro foi apresentado no dia 22 de outubro. Eu tô gravando esse episódio no dia 31. E lá no site da Fiat, o preço do Cinquecento elétrico já está com desconto. Então, não é 26.500 euros na prática. Na prática, ele está saindo por 21 mil euros. E então, considerando esse valor com desconto e os incentivos, daria um valor aí de 13 mil euros pelo carro. Considerando tudo isso, não está tão distante do Cinquecento mais vendido. De acordo com a Fiat, isso traria aí uma sensação de que seria o mesmo preço. Bem, por mais que o Cinquecento Action, que é essa versão de entrada, traga uma menor autonomia, calotas, carregamento nem tão rápido e olha só, um sistema de rádio muito parecido com o Fiat Live On, que era usado até um tempo atrás no Mobi e no Uno, é aquele sistema, para quem não lembra, que consiste em um suporte no painel para você deixar o seu celular e um aplicativo, que por meio desse aplicativo o próprio aparelho vira uma central multimídia. No Brasil essa tecnologia não pegou, já saiu de linha. E eu me pergunto como que ficam as pessoas que compraram esse tipo de rádio, se a Fiat deixa de atualizar o app, mas enfim, isso é história para outra ocasião. Vamos voltar para o Cinquecento. Então, ele não tem esses itens, não tem tanta autonomia, tem calotas, um carregamento que demora um pouquinho mais, enfim. O público jovem, mesmo assim, tirando tudo isso, ele teria um carro elétrico, o que já é algo considerável. Um carro elétrico é relativamente caro. Um carro elétrico capaz de rodar por 180 km, o que para as cidades europeias é bastante. Com um carregamento de 50 km, não em 5 minutos, mas em 10, o que ainda assim é ok, é rápido. De 0 a 100 em menos de 10 segundos, para ser mais preciso, 9,5 ou meio segundo a mais do que as versões mais caras. E um carro com um bom pacote de tecnologias semi-autônomas. Ele não tem tudo que o Cinquecento mais caro tem, mas tem algumas ali importantes. E tudo isso por um preço que não está tão fora da realidade. Se a gente acabou de ver isso, com os incentivos não fica uma coisa absurda. Lógico, não é para aquele público que comprava o Cinquecento mais barato, que estava em dúvida ali entre um Panda intermediário e o Cinquecento mais barato. Esse público ainda vai ter dificuldades em migrar para o Cinquecento elétrico, mas é ok. A gente não está esperando que ele realmente continue e pegue todo mundo que comprava o Cinquecento. Isso é evidente. Mas uma boa parte desse público ainda vai conseguir fazer a migração. E outra coisa, a Fiat usou o exemplo da Alemanha na apresentação, que é o país que tem as mais altas taxas de incentivo para carros elétricos. Por lá, esse mesmo carro, o Cinquecento de 26.500 euros, que sairia por 19 mil euros na maioria dos países com os incentivos. Na Alemanha, esse carro sairia por 13 mil euros. Ou seja, é o preço de tabela do Panda mais barato. Lógico que a Fiat ainda pode aplicar descontos em cima disso, como ela está fazendo na Itália. Então, assim, vai ter uma versão ali que tem ou eu diria até os 2 pés totalmente na realidade do Cinquecento antigo. E há outros programas que vão conceder descontos ou mesmo estimular outras maneiras de se ter acesso ao Cinquecento. Mas vamos lá, com incentivos, o Cinquecento mais barato
né? Não vamos considerar esse desconto que eu comentei aqui, porque, né, creio eu que seja algo extraordinário. Vamos por preço de tabela. Então o Cinquecento mais barato deve sair por volta dos 19 mil euros, o que daria, em conversão direta, algo próximo dos 175 mil reais no Brasil. No entanto, enquanto alguns países têm incentivos demais, como a Alemanha, outros têm de menos, né? A gente não tem nenhuma política, absolutamente zero incentivo a esse tipo de carro no Brasil. Então, esse carro não deve sair por menos de 200 mil reais, que é a faixa, inclusive, do Renault Zoe, que recentemente passou a custar cerca de 205 mil reais. Lá no episódio 9 eu comentei que as chances de o Cinquecento brigar pelo posto de carro elétrico mais vendido do Brasil, que hoje é ocupado pelo Chevrolet Bolt. E o Chevrolet Bolt não era, na época, o carro elétrico mais barato, porque o Renault Zoe tinha versões de 150 mil. Agora ele não tem mais, então o Bolt não é, ou continua não sendo o mais barato, mas também não tem mais aquela lacuna de 150 a 200 mil. O Bolt emplacou cerca de 80 carros ao longo do ano de 2020, tá? Só para a gente ter uma ideia. Tudo vai passar pela questão do preço, é óbvio, é verdade, mas o Chevrolet hoje é tabelado a 210 mil reais, o Renault Zoe tem versões de 204 mil e abaixo dele a gente tem os elétricos da Jack Motors. Mas o Cinquecento, além dessa questão do preço, né, vamos supor que ele não vá fugir muito desses 200 mil reais, ele tem armas que eu considero que nenhum desses outros carros tem. E isso é a aposta da Fiat, inclusive na Europa, não só aqui no Brasil. Ele tem carisma, ele tem nome, ele tem fãs. Ele tem, acima de tudo, design e ele tem qualidade. A Fiat bateu muito nessa tecla da questão da qualidade de construção, da questão da qualidade de dinâmica, de desempenho, porque o carro tem um centro de gravidade bastante baixo por conta da posição das baterias no assoalho. Ele tem uma distribuição de peso praticamente perfeita, de 52 a 48. Esportivos aí buscam tanto a distribuição de peso 50-50, que é perfeita. O Cinquecento tem 52 a 48. E ele tem também uma ampla rede de concessionárias à disposição que muitas dessas outras marcas não têm de carros elétricos. Então tudo vai depender de quão empolgada a Fiat vai estar aqui no Brasil. Ela vai trazer o Cinquecento para fazer imagem ou ela vai realmente apostar no potencial do carro? É aí que fica a questão. Qual que vai ser o número de versões oferecidas? A gente vai ver uma estratégia que contemple um carro de entrada e outro mais completo? Ou ela vai trazer só o carro topo de linha, que vai ser bem caro mesmo, e é isso aí? Será que ela vai bancar um preço simbólico para uma possível versão de entrada abaixo dos 200 mil? Vai depender de tudo isso. Eu acho que provavelmente a Fiat do Brasil está estudando esse cenário e todas essas questões nesse momento. E nem mesmo ela deve saber qual que vai ser o posicionamento desse carro. Vai depender de muitos fatores. Um desses fatores vai ser a questão da demanda na própria Europa, né? Será que os números de vendas lá vão deixar espaço para uma estratégia mais robusta no Brasil? Ou será que a gente vai mesmo ser coadjuvante, que é o papel, né, que a nossa política de carros elétricos nos coloca atualmente? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que dá já para a gente começar a responder aquela minha pergunta do episódio 2. Embora o Cinquecento tenha ficado bem mais caro, ele é um compacto em outro nível, que vai poder brigar pelo público mais endinheirado, sim, que é aquela questão que eu comentei no episódio 2, de ter toda a sofisticação, de ter versões mais caras, de ter essa aura de um carro mais elegante, que é essa busca por um novo público. Então isso vai sim estar presente, até porque por mais que tenha uma versão ali que consiga trabalhar com o público atual, como eu disse, ela não vai ter aquele público dos Cinquecentos mais baratos. Então ela vai ter que remanejar alguma coisa ali e uma solução pode ser tentar encontrar essas pessoas mais endinheiradas que estão comprando Tesla,
estão comprando SUVs elétricos e podem encontrar no carisma do Cinquecento um carro interessante para eles também. Mas o Cinquecento também tem aí versões de entrada intermediária que, com os incentivos, com os descontos, não vão ficar tão distantes do que era oferecido antes. E certamente o comprador de um Cinquecento, como eu falei, de entrada antigo, não vai conseguir migrar para o elétrico. E para isso a Fiat vai continuar oferecendo o Cinquecento Hybrid. Mas para quem poderia adquirir um carro intermediário, né, do Cinquecento, vai encontrar aí motivos o suficiente para migrar para um carro mais moderno, um carro mais econômico, que tem uma longa lista de incentivos, de benefícios e que vão tornar realidade o até então distante carro elétrico para elas. Com uma qualidade de construção muito boa, acabamento caprichado, muita tecnologia embarcada, mesmo na versão de entrada, e o mais importante, tem aí uma autonomia recorde de 320 km, podendo chegar a 450 na cidade, além de carregamento rápido, capaz de dar 50 km em até 10 minutos ou 80% da carga em 35 minutos. Tem uma vastidão de serviços, com a possibilidade de alugar carros de outras marcas, da FCA, um sistema próprio de car sharing, com carregamento gratuito. Eu acho que sim, o Cinquecento tem boa parte do que precisa para conquistar o público europeu. Essa gama ficou bem estruturada e o público europeu tem interesse pelo carro elétrico. Sem contar que a gente tem agora uma nova versão com 3 portas, a Trip Uno ou 3+1, que é capaz também de, em algum grau, ressignificar a proposta do Cinquecento. A Fiat falou muito de, quando a gente lançou o Cinquecento em 2007, muitos jovens compraram, e muitos desses jovens agora estão tendo um filhinho. Então, e eles gostam do Cinquecento, mas daqui a pouco eles vão ter que levar essa criança para a escola e não vai ser muito prático, então eles poderiam ir para outro carro. E agora, com o Trip Uno, a gente está oferecendo uma opção que possa atender esse tipo de família. Também já é aí um novo público para se buscar, para complementar essa questão das vendas. Então eu acho que dá sim para dizer que o Cinquecento vai continuar o seu histórico legado de inovação e de sucesso. Lógico, é um sucesso diferente, não é um sucesso de que, nossa, vai ter o mesmo nível de vendas do Cinquecento atual. Não. É um sucesso dentro desse cenário todo. Ele pode não ser mais aquele carro das massas lá de 1957, ou então aquele ícone pop super colorido, porque agora o objetivo é outro, as próprias cores elas são inspiradas em elementos da natureza, então elas mudam conforme o horário do dia, mas eu acredito que ele tem tudo para ser um novo ícone, que ainda resgata um pouco da herança desses outros dois, com certeza, mas mudado, né, com uma visão mudada para ser o ícone dos carros elétricos, tendo aí boas vendas, com certeza. Só para se ter uma ideia, a Fiat disse, sem dar maiores detalhes, que 12 mil pessoas demonstraram interesse na pré-venda dos Cinquecento La Prima. Eu não sei como destrinchar essa informação por hora, porque até então esses carros foram vendidos como apenas 500 unidades, né, por país. Não sei, teria que fazer a conta aí para ver quantos países na Europa, né, teria para ver se dá essa quantidade de 12 mil. A Fiat também não deixou muito claro se foram 12 mil vendidos, até porque ainda existem Cinquecentos La Prima sendo vendidos, então não sei como destrinchar muito bem esse número. Mas assim, houve interesse de 12 mil pessoas por um Cinquecento elétrico de 38 mil euros. Então, dá sim pra gente dizer que vai haver interesse de muito mais pessoas por um Cinquecento elétrico de 19 mil euros, que pode, em alguns países, em algumas condições, com algumas ofertas, chegar a 13 mil euros, com certeza. Diante dessa apresentação mais completa, eu só torço para que das 80 mil unidades previstas para serem fabricadas em Turim, na Itália, sobrem algumas centenas para virem aqui para o Brasil. Sim, lógico, seria ainda melhor se a Fiat levasse essa importação a sério, esse produto a sério, mas ainda assim eu vou me contentar
se em breve a gente puder pelo menos dar um sorrisinho ao ver um bambino dessa nova geração andando por aí com aquele sonzinho da Dolce Vita. O acordo com a General Motors em 2000 e a definição de quem iria suceder Gianni Agnelli no comando da Fiat não pararam a crise da empresa. O que acontece quando uma companhia que responde por 5% do PIB de um país está prestes a quebrar com uma dívida de mais de 35 bilhões de euros? Quando essa companhia acaba de investir num novo projeto que fracassa, o estilo? E quando essa empresa, que passa por esse momento, tem quase 40% das vendas concentradas num único país, além de milhares de empregos que podem se esvair caso ela de fato quebre? A crise da Fiat era acompanhada de perto não só por seus executivos, mas também pela imprensa curiosa, pelo governo preocupado, pela oposição debochada e pelos bancos oportunistas, sem contar os trabalhadores aflitos. Atolada em dívidas, a Fiat recebia propostas de todos os lados, enquanto virava piada nos jornais. O governo de Silvio Berlusconi, que ia a reuniões em carros alemães, tinha a sua visão. A Fiat deveria reunir as empresas saudáveis e vendê-las, injetando o dinheiro conseguido na problemática divisão de automóveis, junto com investimentos da família. Com isso, o governo poderia dar suporte a demissões e tentar protegê-la, além de eventualmente se tornar sócio da família Agnelli, que tinha pavor de uma intervenção estatal na companhia, mas não queria gastar mais dinheiro do próprio bolso na empresa. A hostilidade com que a Fiat era tratada demonstrava que a empresa já não tinha o mesmo significado de antes, quando o governo dependia do peso da Fiat para sustentar empregos e tentava, sempre que possível, beneficiar a montadora. Agora, a ajuda à Fiat era alvo de críticas da oposição, que não gostava da relação próxima do primeiro-ministro com corporações. A união de alguns bancos, porém, poderia trazer algum alento para a Fiat, e a montadora logo se viu envolvida em mais um empréstimo. Dessa vez, porém, era diferente. Isso porque, para receber o aporte, a empresa teria de apresentar uma garantia. Após muitas negociações, ficou decidido que a melhor solução seria dar aos bancos uma parte das ações da empresa, caso a dívida não fosse paga até 2005. A rodada de negociações com os bancos foi acompanhada de perto por John Elkann, o novo herdeiro da companhia. O problema era que a quantidade de ações iria depender do valor que a Fiat valeria até lá e poderia significar uma redução drástica da participação da família de John no comando da empresa. Os bancos também deixaram claro que não iriam intervir na gestão da Fiat, mas que a consideravam fortemente problemática. Nessa época, Umberto Agnelli comandava o conglomerado dos Agnelli, enquanto o irmão, Gianni, se tratava de um câncer. O CEO da Fiat era Gabriele Galateri e o presidente da empresa, Paolo Fresco. Eles tinham visões diferentes sobre como administrar a Fiat. O primeiro era um entusiasta que interferia em todos os detalhes, até no design dos carros. Ele foi responsável, por exemplo, por lançar o Fiat Multipla, quando pesquisas internas indicavam que o modelo seria um fracasso, apesar de um exemplo de inovação. E o segundo tinha forte ligação com a Agnelli, chegou para expandir a empresa internacionalmente, mas via a unidade de automóveis como algo sem salvação, e estava em busca de se livrar dela para concentrar os negócios da família nas empresas saudáveis do grupo. O primeiro a ser convidado a se retirar por Umberto Agnelli, após o acordo com os bancos, em dezembro de 2002, foi Galateri. Para seu lugar, Umberto indicou Enrico Bondi, conhecido por passagens polêmicas em empresas em crises. Só para se ter uma ideia, em mais alguns meses ele estaria à frente da falência da Parmalat. A escolha de Bondi virou piada e preocupação, porque tudo que os bancos e os investidores envolvidos não queriam era um processo de recuperação doloroso, violento e arrastado.
Quando Paolo Fresco ficou sabendo pelos jornais que também seria substituído, desabafou publicamente e disse que tinha de engolir ministro após ministro, abre aspas, falando merda em cima de merda, fecha aspas, numa clara referência a Berlusconi. Não precisa nem dizer que esse tipo de atenção era precisamente o que a Fiat não queria naquele delicado momento. Entre as medidas que poderiam salvar a Fiat estava o sempre comentado acordo com a GM. Agora, no entanto, não como a salvação tecnológica que permitiria o desenvolvimento de novos produtos de sucesso, e sim a cláusula com a opção de vender a Fiat Alto à General Motors, uma fórmula mágica que poderia ser colocada em prática em apenas mais alguns meses e livrar os ANL da parte deficitária da empresa sem grandes esforços. Enquanto tudo isso acontecia em plena vista, a equipe da Fiat trabalhava em um projeto secreto. Em meados de 2002, Roberto Giolito, até então chefe de design da montadora, reuniu uma equipe de designers, muitos deles jovens recém-recrutados, na fábrica de Mirafiori. Ele era conhecido, à época, por ter desenhado o já citado e polêmico Multipla. Portanto, poderia ser uma lenda ou uma figura excêntrica, dependendo do seu ponto de vista. Porém, independentemente de como o visse, as palavras que ele dissera ali, naquele momento, mudariam para sempre o futuro da Fiat. Abre aspas. Vamos começar com uma folha em branco. Temos de construir um novo Fiat Cinquecento. Quero que seja extremamente contemporâneo e moderno, nada de visual retrô. O que Giolito queria dizer com isso é que os designers precisavam observar as ruas e as pessoas daquele momento. Eles deveriam entender a vida cotidiana e, a partir dela, propor algo simples, mas marcante e ao mesmo tempo brilhante. Com o projeto, Giolito queria mostrar que a Fiat não era só problemas. Ele queria responder à seguinte manchete da revista Business Week de maio de 2002. Abre aspas. Fiat, correndo de tanque vazio. A administração está em desordem, o dinheiro curto e não existe um sucesso novo à vista. Fecha aspas. Naquele ano, a empresa perdera 4,3 bilhões de euros. Foi o maior prejuízo da história da Fiat. As vendas caíram quase 10%. Então, ninguém contestaria a afirmação da revista. O fracasso do estilo e a polêmica com o Multipla podiam dar a entender que a Fiat tinha perdido o jeito de fazer bons carros. Mas Giolito discordava. Agora, ele só precisava provar. Como continua essa história que vai resultar no conceito Tape Uno, apresentado em 2004, é o que a gente vai ver no próximo episódio. Por hoje, foi isso. Muito obrigado a você que me escutou até o final. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu. E se sim, que compartilhe aí com os seus amigos que gostam ou têm carros da Fiat, assim você ajuda o 3,5 a crescer. E por favor, não deixe de avaliar o 3,5 no aplicativo que você usa para ouvir podcasts, que ajuda as pessoas a também encontrarem o 3,5. Um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.